Glória a Deus. Irmãos que estão em casa, eu queria muito que você pudesse adorar a Deus juntamente conosco nesses momentos que nós estamos aqui na casa do Senhor. Eu quero convidar a igreja do Senhor. Tem alguém que está nos visitando nessa noite? Não, né? Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja do Senhor para nós ler um versículo da palavra de Deus. Deixa eu ver qual é o versículo que nós vamos ler. Nós vamos ler 1 Samuel, 1 de Samuel, no capítulo 17. No capítulo 17, 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos ler o verso de número 40. Nós vamos ler o verso de número 40. Glória a Deus. Mesmo sentado, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, o verso 40 de 1 Samuel, capítulo 17 e o verso 40. Nós vamos ler mais um, nós vamos ler o verso 40 e o verso 45. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos somente acompanhem na sua Bíblia. O 40 diz assim: Então tomou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no alforje de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Agora vamos ler o verso de número 45. Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Fique com sua Bíblia aberta no capítulo 17, que nós vamos estar trabalhando esse momento nesse capítulo. Glória a Deus. Nós vamos estar trabalhando nesse capítulo. 8 horas, tá certo, né? Relógio? 8 horas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou dar um tema para essa minha fala hoje. E o tema será o seguinte: as 5 pedras de Deus para vencer. Eu não sei o que é que o irmão, eu não sei o que é que a irmã quer vencer. Mas se você precisa vencer em qualquer área da sua vida, nós vamos sair daqui com a nossa vitória na mão. Preste bastante atenção, porque eu já tive a oportunidade de pregar essa mesma palavra que eu vou estar falando hoje, mas não vai ser a mesma. É porque Deus, Ele muda, mas o mesmo versículo já pregamos algumas vezes e era o que eu ia pregar domingo. Mas prove a Deus, Deus
usar outro vaso e nós estamos aqui na dispensação do Senhor. Eu estudei essa palavra para domingo e não ministrei mais. Ela não saiu do meu coração. Aquilo que Deus me deu ficou e eu consegui até ler outro texto da palavra de Deus, mas e o dia hoje foi um dia assim meio travesso, não é travasso não, foi meio travesso o dia hoje. O dia hoje foi um dia assim trabalhoso, mas nós vencemos o dia de hoje. E eu passei o dia todinho pensando nesta palavra. E nós queremos falar hoje para os meus irmãos as 5 pedras de Deus para vencer em qualquer área da sua vida. O capítulo 17 de 1 Samuel, ele nos traz um relato de Davi e Golias. Davi e Golias. O capítulo 17 de 1 Samuel, ele nos traz um relato de uma guerra, de um conflito, de alguém que lutou contra outra pessoa. E eu queria nessa noite conversar com os irmãos concernente o capítulo 17 de 1 Samuel. No tempo do Êxodo, alguns estudiosos, eles até já escreveram alguns livros dizendo que um exército, para evitar o alto custo da batalha, eles costumavam colocar seu guerreiro mais forte para lutar contra o melhor, preparado do inimigo para evitar grande matança. Então, se nós for olhar no capítulo 17, nós vamos observar que esse estudioso que escreve isso, ele escreve com base na palavra. Porque nós vamos ver que Davi tinha um exército que era o exército de Saul, e Golias tinha um exército que era o exército dos filisteus. E eles dois lutam, mas nós vamos chegar até lá. E segundo alguns estudiosos, diz que porque o vencedor da luta era o vitorioso da batalha. Então, o vencedor da luta, o exército todo era vencedor. Trazendo para os nossos dias atuais, todos os dias nós estamos lutando com alguma coisa. Todos os dias nós estamos em batalha. Evangelista, eu não tenho batalha. Então, tem alguma coisa errada. Pode ficar de olho que tem alguma coisa errada. Porque todos os dias nós temos alguma batalha para vencer. E observando bem o capítulo 17, nós vamos aprender algo aqui interessante. Por quê? Os filisteus estavam para guerrear. E do meio dos filisteus, se você ler o verso 1 e o verso 2 e o verso de número 3, nós vamos observar aqui 2 exércitos, filisteus e os israelitas. Do lado dos filisteus tinha um homem chamado Golias. E do lado dos israelitas tinha um nome chamado Saul. Saul seria o homem ideal para lutar com Golias, porque Saul era alto. A Bíblia diz que Golias ele tinha quase 3 metros de altura. Se nós for olhar essa porta aqui, lá o bico da porta, né, que é o arco que nós chamamos, dá mais 3 metros. Vamos botar 3 metros aí. Olha o tamanho do homem que estava no exército dos filisteus. Olha o tamanho do homem.
Então Saul seria o homem ideal para lutar contra Golias. Se você chegar no verso 4 ao 11, nós vamos observar que se passaram 40 dias sem que um lado atacasse. 40 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está escrito aqui. Olhe para mim nessa noite, depois você lê em casa. 40 dias sem um exército se atacar outro exército. E diz a Bíblia, se você ler do verso 4 até o verso 11, diz a Bíblia que do meio do exército filisteus saiu um homem chamado Golias. Ele sai do meio do exército e a Bíblia diz que esse homem chamado Golias, ele tinha quase 3 metros de altura, ele usava um capacete de bronze, está tudo aqui no capítulo 17. Ele usava uma armadura de bronze, que diz a Bíblia que pesava uns 60 quilos, Eu sei o que é 60 quilos, porque trabalhei com meu pai na roça e fazia farinha, e papai dizia, meu filho, tem que dar 60 quilos um saco de farinha. E eu dizia, papai, por que tem que dar 60 quilos? Porque lá em Belém, quando eu chegar lá em Belém, todos que compram farinha já querem comprar, eu vendo primeiro a minha farinha, porque todos eles já sabem que tem 60 quilos. E eu ajudava o papai a carregar um saco de farinha com 60 quilos. Então eu sei o que é 60 quilos. E diz a Bíblia que a armadura de bronze de Golias pesava uns 60 quilos. A Bíblia diz que a perna estava protegida por caneleiras. Eu usei muito isso quando eu jogava futebol, né? Na perna. E era bom de bola. Ele carregava no ombro um bardo de bronze, esse Golias aqui, da altura dessa janela. A Bíblia diz que a lança dele era enorme. Tudo isso que eu estou falando você vai ver do verso 4 ao verso 9, ao verso 11. A lança dele era enorme, a Bíblia diz, muito grossa, e pesava, a ponta era de ferro, e pesava mais ou menos 7 quilos. E na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Esse era o homem chamado Golias, do exército dos filisteus. E por 40 dias, esse Golias afrontava o exército israelitas, que era o exército de Deus. 40 dias. Jessé estava em Belém, e a Bíblia diz no verso 12, que Jessé ele tinha 8 filhos, e o mais novo era Davi. Jessé, os estudiosos dizem que aonde eles estavam acampados, que era em Socó, de Socó para Belém, alguns estudiosos dizem que dava 10 quilômetros. Aí um dia Jessé, com saudade dos seus filhos, quem estava na guerra? Quem estava lá com Saul? Estava Eliabe, que era o filho mais velho, Adinadab e Samar. Esses 3 filhos de Jessé estavam na guerra, ou seja, estavam com Saul. Davi estava em Belém.
Jessé chama Davi, vem cá, meu filho. No verso 13, Jessé chama Davi, tu precisa ir em Socó. Mas tu não vai com as mãos abanando, não. Tu vai lá, vê o que é que está acontecendo, e no verso 10, ou seja, no verso 13, aí Jessé diz, olha, tu vai lá, mas tu vai levar trigo, pães e queijo. Tu vai levar. E nessas alturas, o gigante Golias insultava os israelitas durante 40 dias. No verso 22 e no verso 23, Davi chega em Socó. E diz a Bíblia que Davi deixa as mercadorias com o oficial e correu para a frente de batalha e ficou escutando o que Golias falava. E ficou escutando. E o rei, que não aparece aqui, mas quando você começa a estudar, o rei na época que estava presente, ele dizia o seguinte, olha, quem matar esse filisteus vai receber uma grande recompensa. E Davi chega lá e começa a ouvir isso aqui. Qual seria a recompensa que o rei estava oferecendo para um soldado israelitas para enfrentar Golias? Primeiro, o rei lhe dará muita riqueza. Quem não quer ficar rico? Quem matar ele vai ficar rico. O rei vai encher você de riqueza. Segundo, o rei lhe dará sua filha em casamento. Pense que a filha do rei era muito bonita. Quem não quer casar com a mulher bonita? Procura para o jovem aí. Quer casar com a mulher, como é que... Eu quero uma bonitona. Isso era... Alguns estudiosos até escrevem alguns livros dizendo que eram promessa... Esse texto é promessa de político. Que promete e não cumpre. Terceiro, o rei dizia... A família do seu pai nunca mais vai pagar imposto, porque aparece imposto quando você estuda isso. Já pensou você não pagar mais imposto? Porque tudo que você compra, você paga imposto, tudo que nós compramos, nós pagamos imposto. Se você comprar um bombom, você paga imposto. Então a promessa era boa. E nessas alturas, Davi já chega lá em Socó. Davi foi fazer o que lá? Davi foi ver os seus irmãos como estavam para retornar a Jessé e levar um relatório. Papai, Eliabe está bem, os seus filhos estão bem. E levou e trouxe alguma coisa que era para eles se alimentarem. Davi ficou ouvindo aquele negócio e a presença de Davi, se você for lá no versículo 28, você vai ver que a presença de Davi irrita Eliabe. Eliabe seria o irmão mais velho de Davi. Eliabe é o irmão mais velho de Davi. E diz a Bíblia no verso 28 que Eliabe se zanga, fica irritado com Davi, porque Davi chega lá, porque Davi não era para estar lá. Davi era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. Davi não era homem de guerra, Davi não era um soldado preparado para lutar, para guerrear, não.
Davi sabia colocar comida para as ovelhas de Jessé. Davi sabia colocar água para as ovelhas de Jessé. Davi não era um homem de guerra, mas quando ele se apresenta lá, Eliabe fica irritado com Davi. Você já viu crente irritado contra o crente? Eliabe. Eliabe está vivinho. Eliabe não morreu. E nem Davi também. Observe que o verso 28, ele diz, olha, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? Sabe o que Eliabe estava dizendo? O que tu está fazendo aqui, rapaz? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, desceste para ver a peleja. Alguns estudiosos, eles dizem que a irritação de Eliabe foi por 3 motivos. Primeiro, Eliabe não foi escolhido para ser rei. Então ele tinha essa zanga, ele tinha essa inveja de Davi. Porque Eliabe queria ser rei, mas quem chamou para ser rei de Israel foi Davi. Davi não tinha assumido o trono, mas Davi já tinha, já tinha sido ungido por Jessé, por Samuel. Então eles dizem, os estudiosos, que foi por esse motivo que Eliabe ficou zangado com Davi. Segundo motivo, era homem medroso. Eliabe era grande, mas era medroso. Papai cansava de me dizer, meu filho, quando o homem dizer que vai te matar, ele não mata. Agora, quando tu vê um homem que ele não fala nada, cuidado com ele. Que o homem, ele é medido daqui para cima. Então, Eliabe, ele era um homem medroso, porque se Golias já estava 40 dias lá, dizendo, quem é que vai lutar comigo? Ele não se levanta para lutar com Golias, aí Davi chega no arraial e agora se zanga com Davi. A missão lá era guerrear com Golias. A missão lá era cortar a cabeça de Golias. A missão lá era pisar no problema. A missão lá era desfazer o problema. Quando nós falamos de Golias, nós falamos de problemas. Problemas impossíveis de resolver. Terceiro motivo. Eliabe, ele era mesquinho e ciumento. E quarto, ele não conseguia perdoar Davi. Ele não conseguia. Porque quando o homem foi lá ungir na casa de Jessé, meus irmãos, esses irmãos, eles eram fortes. Esse Eliabe foi o primeiro que foi chamado. Quem foi lá ungir foi Samuel. Né? Quando Samuel chegou lá vem o Eliabe, fortão. É esse. Não é esse não. Esse só tem tamanho, fala muito.
tem a língua grande. Esse não. Esse não. Aí foi passando. E desde essa época, Eliabe não conseguiu perdoar o seu irmão Davi. Um soldado, no verso 31, um soldado ouvirá o que Davi tinha dito e correu a Saul. Davi, no verso 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul que mandou chamá-lo. O que foi que Davi disse? Davi chegou lá e disse: já que vocês são soldados preparados, vocês não vão, 40 dias, vocês não vão lutar com Golias, eu, Davi, esse menino vai lutar contra ele. Quando o soldado ouviu, correu com Saul, disse Saul, parece que eu vejo o soldado chegar lá: Davi, pelo amor de Deus, Davi. Saul, pelo amor de Deus, tu conheces Jessé? Conheço. Jessé mora em Belém. Pois é. Tu conhece o filho caçula de Jessé? Conheço. Ele chegou aqui. Chegou. Ele está onde? Ele está aqui, diz que vai enfrentar Golias. Não, chama ele comigo. A Bíblia diz que Saul manda chamar Davi e Davi vai lá onde Saul estava. Escute. Davi e Saul, do verso 32 ao 37. Do verso 38 ao 39, Saul deu a sua própria armadura para Davi usar. Ele pega Saul, porque Saul era grande. Ele pega as suas armaduras. Qual seria a armadura de Saul? Nós já vimos aqui a armadura de Golias. Qual seria a armadura de Saul? Um capacete de bronze, uma couraça para vestir e uma espada no cinto. Parece que eu vejo Davi com a espada de Saul. A Bíblia diz, se você ler aí o 38 e 39, a Bíblia diz que Saul, que Davi, ele fez até um movimento para andar e não conseguiu andar. Eu quero só abrir aqui um parênteses aqui. Não queira ser ninguém, seja você mesmo. Às vezes a gente, eu quero ser igual a irmã fulana, eu quero ser igual ao irmão fulano. Você já percebeu o que a irmã passou? Seja você mesmo. Aí sabe o que é que Davi faz? Versículo de número 40. Então tomou o seu cajado na mão. Nós vamos ler o verso 39. O 38. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar. Verso 39, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo de sobre si. Verso 40. Então tomou o seu cajado na mão, desceu ao ribeiro
escolheu 5 pedras lisas, pôs-la no alfrage de pastor, que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteus. Observe aqui. Essas pedras que Davi pegou e colocou lá na sua sacolinha e na sua baladeira, é o seixo. E você imagina que Davi consegue derrubar o Golias, um homem desse tamanho, com seixo? Naquela época, eu acredito que o seixo era bem... Hoje, a construção civil já descartou o seixo. Se você chamar um pedreiro e ele pedir seixo para fazer o seu piso, diga, não, muito obrigado, eu vou chamar outro. Você pode ver que o seixo, a brita 1 deve estar uns R$200 o metro cúbico, R$200. O seixo deve estar uns 40. Eu não sei, eu nunca mais comprei seixo. Davi vai lá, pega, aí Davi o que é que ele faz? Parte para cima do filho de Golias. Aí aqui eu quero chegar com meus irmãos. As 5 pedras aqui, ela tem um significado, ela tem um símbolo, ela fala profundamente aos nossos corações. Porque Davi pega 5 pedras e ele derruba o gigante com uma pedra. Imagine só. E qual seria a primeira pedra dessa noite? A pedra do reconhecimento. A primeira pedra que Davi pega é a pedra do reconhecimento. Davi começa a visualizar Golias e começa a ver Deus maior do que Golias. Golias é os problemas da vida, que acontece todo dia conosco, toda semana conosco, todo mês com a gente, todo ano com a gente, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vai dormir, telefone toca, problema. Você acorda, problema. Você vai para o trabalho, problema. Você vai para a feira, problema. Aonde você chega, tem problema. Golias é um problema que tinha que ser resolvido. Saul, ele seria o homem, o soldado ideal, apontado para lutar com Golias. Mas foi frouxo, correu, não teve coragem de enfrentar. E nós aprendemos com Davi aqui nessa noite. Eu aprendo com Davi aqui nessa noite. Qual é o problema que está diante de você? Qual é a situação que está diante de você? Se nós observarmos Davi, a pedra do reconhecimento, Davi reconhece que Deus é maior do que Golias. Davi visualiza Golias e diz, o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus deste exército, que foi insultado 40 dias, é maior do que esse gigante. E eu vou em cima desse gigante no nome do Deus de Israel. Ele reconhece isso. Ei, queridos, se nós não reconhecer quem é Deus, nós não vencemos, não. Nós precisamos reconhecer que Deus é maior. Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer enfermidade. Deus é maior do que qualquer situação que você possa imaginar. Ele é ou não é, irmãos? Sim ou não? Ou nós estamos perdendo o nosso tempo aqui? Não, irmão. Ele é maior. Golias se levantou, reconhecimento. Quando Davi faz isso, Deus se agrada. Porque Davi poderia dizer, não, eu vou lutar porque eu sou eu. Não.
Davi, ele é espiritual. Davi não é carnal, Davi é espiritual. E Deus é espiritual. Eu vou lutar porque o meu Deus é maior do que Golias. Se ele tem quase 3 metros de altura, imagine o meu Deus. Parece que eu vejo Davi olhar para o céu e dizer, imagine o meu Deus, ele está lá, está aqui, o meu Deus está lá e está aqui. Imagine o tamanho de Deus. E a mão de Deus que está estendida, irmãos. Você já leu na Bíblia? Que o braço de Deus está estendido para a terra. Você já viu, você já imaginou os olhos de Deus como é que é? Você já imaginou as mãos de Deus como é que é? Você já imaginou como é que é Deus? Davi, a primeira pedra, a pedra do reconhecimento. Eu reconheço que Deus é maior. Aleluia! Essa é mensagem para nós passar o ano só dando glória. Reconheça. Qual é o problema? Onde é ele? Ah, é? O meu Deus que eu sirvo, ele é maior do que esse problema. Mas fale firme, irmão. Fale com convicção. Fale crendo. Fale com a fé em Cristo Jesus. Davi, ele não fica só por aí. Porque a Bíblia diz, o verso 40 diz, que ele pegou 5 pedras. Diga comigo, 5 pedras. 5 pedras. A segunda pedra é a pedra do relacionamento. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, que ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus não ia deixar ele na mão, porque ele tinha um relacionamento. Não é não? Davi tinha um relacionamento com Deus, ao ponto de Davi dizer, Deus, ele me ama. E se ele me ama, se ele me ama, eu vou vencer Golias. Relacionamento. Ele ouvia a voz de Deus, irmãos. Não é assim com a gente? Você não ouve a voz de Deus? Ou não ouve mais? Deus não fala mais? Relacionamento. Uma vez uma irmã, conversando com uma irmã, e aí eu perto lá, irmã, você não vai casar? Não, eu já casei. Você casou? Eu casei com Jesus, eu casei com Deus, não quero nem saber de homem, meu negócio é Deus. Relacionamento. Terceira pedra. A pedra da lembrança. Davi chega em Socorro. Visualiza Golias e diz, rapaz, lembrando aqui. Eu estou lembrando aqui que quando eu estou cuidando da ovelha lá do meu pai, lá em Belém, que o urso vem e pega a ovelha do papai, eu corro lá, tomo o urso da ovelha e pego o urso e mato o urso. E salvo a ovelha. Pedra da lembrança. Quando o leão vem que pega a ovelha do papai, eu corro lá, tiro a ovelha do leão e mato o leão. Assim mesmo,
Eu vou fazer contigo, Golias. A pedra da lembrança. O problema chegou. Você morava no Maranhão. E hoje está em Roraima. E lá Deus deu vitória. Morava em Manaus. Quantas vitórias Deus não deu lá em Manaus? E aqui Deus não vai dar, não? Deus vai dar sim. A pedra da lembrança, Davi lembra. Ih, rapaz, esse problema chegou, mas quando eu morava lá em Zedoca, lá no Pará, Deus me deu vitória. E se Ele me deu vitória lá, Ele vai me dar vitória em Boa Vista. Ah, quando eu morava no bairro Tranquedo, no Goiás. Você está entendendo, irmão? A pedra da lembrança. O que é que a Bíblia está dizendo? Se Deus me deu vitória ontem, Ele vai me dar hoje. O problema é que a gente lembra só de coisa ruim. Ih, rapaz, o irmão Raimundo Nonato me ofendeu. Aí eu fico. É? A gente tem dificuldade para lembrar das coisas. Acho que foi o senhor que pregou no domingo aqui, falou sobre isso. Você foi o irmão que falou? Acho que foi o irmão Davi. Nós temos dificuldade para lembrar das coisas. Quando você estuda a Santa Ceia do Senhor e se aprofunda nela, estudando, você vai chegar a uma parte que o comentarista, o autor, ou um teólogo, ou um estudioso vai dizer que a Santa Ceia foi justamente para quê? Para que o crente lembrasse do sacrifício de Jesus, porque a gente é muito fácil de esquecer das coisas. E a Santa Ceia, ela nos faz lembrar do sacrifício de Jesus. Todo mês nós estamos na Santa Ceia, lembrando do sacrifício de Jesus. E esse foi um dos motivos de Jesus ter feito a Santa Ceia e termos hoje a Santa Ceia. A gente esquece. A gente já venceu, Jesus já deu vitória para a gente há 15 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, e hoje a gente está, ai meu Deus, Ele dá hoje. Ele dá hoje, da manhã. Você lembra quando você, atrás, momento tão difícil que você, não vai ter jeito. Aí, de repente, deu jeito. Hoje é do mesmo jeito. É a pedra da lembrança. O que Deus já fez, Ele continua fazendo. Davi visualiza, diz, eu já matei um urso, eu já matei um leão, e eu vou matar esse camarada bem já. Quer ver? Quarta pedra. A pedra da recusa. Se os irmãos visualizar no texto, no capítulo, todos os soldados que estavam com Saul recuaram de Golias, ficaram com medo de Golias. Eles recuaram. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Se você recuar do problema, recue não, vai para cima dele. Vá para cima mesmo. Fecha o olho não, vá de olho aberto mesmo, no nome de Jesus. Então Davi, a quarta pedra, ela... Opa! Ok. A quarta pedra é a pedra da recusa. Davi não recusou, pode ler no capítulo 17. Davi chegou, olhou o movimento, ouviu, visualizou. Espera aí, eu vou lá em cima desse camarada.
O que é que nós aprendemos aqui? Problema, meus irmãos, você não pode passar para outro. Ah, eu estou com um problema tão grande, você me ajuda? Irmão, enfrenta esse problema. Deus é contigo. Deus não te deixa só. Você não está sozinha. Nós não estamos só não, meus irmãos. Davi enfrentou. Mas tem pessoas que, às vezes, a cruz está tão pesada. Toma, irmão Raimundo. Leve. Eu quero me livrar da cruz. Eu não vou ter vitória. Eu nunca esqueço de uma congregação, sem citar nome. Missionária Cleide sabe muito bem. O camarada só ligava às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a irmã ligava. 3 horas, 4 horas, 1 hora, 2 horas. O senhor tem que vir aqui na minha casa. Mas essa hora. Aí teve um dia que eu disse, irmão, amanhã eu vou lá, de manhã. E aí eu falei para a irmã o seguinte, a cruz é da senhora. Carregue essa cruz. Carregue. Não passe essa cruz para o pastor, não. A cruz é sua. É, porque ele foi embora uma vez, eu fui atrás dele, a senhora foi buscar a cruz. Deus estava livrando ela da cruz. E ela foi, trouxe a cruz novamente e queria passar para mim. Para mim, não. Para mim, não. Cada um com a sua cruz. Você vai cantar esse hino, viu? Está entendendo, irmãos? Vá para cima. Agora não vá de qualquer maneira, não, irmãos. Não vá de qualquer maneira, não. Você sabe como é que a gente vai para cima do problema? Assim, ó. De joelho. Orando. Ai. Se não der de ir de joelho, irmão, vá se arrastando. Se não der de ir se arrastando, vá de qualquer jeito, mas vá para cima, que Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Davi tufou o peitão e disse, eu não vou correr, não. Eu vou enfrentar. A quinta pedra. Isso aqui era para domingo, mas Deus não deixou para hoje. A pedra da confiança. Se você pegar os dicionários ou as professoras que estão aqui, os teólogos, nossos irmãos aqui, se você pegar o dicionário, qualquer dicionário, e se você visualizar a palavra confiança, ele vai lhe dar vários significados, mas ele vai lhe dar um significado fundamental, que será crédito. Crédito. Davi, ele tinha crédito. Eu me lembro quando eu não era crente, eu tinha vontade de comprar uma bicicleta. E aí eu vi uma bicicleta Monarca, eu fui lá na loja, aqui no Asa Branca,
Sentei na cadeira. Sentei na cadeira. A moça disse assim, me dê seu CPF aí. Aí eu dei meu CPF. Aí ela disse, você está sujo. Tem crédito. E eu aceitei a Jesus logo em seguida. Aí, com uns 15 dias depois, eu fui lá. Aí ela disse assim, pegou meu documento e disse, pode escolher qual é a bicicleta que você vai levar. Esse é o Deus que nós servimos. Então, Davi, ele tinha crédito. Então, Davi tinha bagagem. Ele tinha crédito ao ponto de vencer Golias e sobrar ainda. E parece que eu vejo Deus dizer, pode ir, Davi, que tu tem crédito. Tu vai usar só uma pedra. Olha que Davi não usou as 5 pedras. E eu creio, eu penso, eu olho assim, aquela sacolinha de Davi, ele botou a primeira pedra, a segunda, né? E a tendência quando você coloca uma pedra numa sacolinha, ela ir lá para baixo, né? Aí eu acredito que a que veio para cima foi a pedra do crédito. Aí Davi coloca como era o nome? Baladeira, é? Vamos chamar de baladeira aqui. E deu uma sacudida aqui, irmão. E mandou, a Bíblia diz, irmão, que foi na testa de... Você quer vencer? Você quer vencer? Nós temos 5 pedras para nós vencer qualquer problema que surgir na frente. Davi usou só uma. E se não desse certo a primeira, Davi tinha 4. Por isso que eu digo que Davi usou logo a da confiança, que é crédito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Qual é a pedra que você precisa nessa noite para vencer os problemas que surgem? Nós temos aqui nessa noite a pedra do reconhecimento, a pedra do relacionamento e a pedra da lembrança. E nós temos também a pedra da recusa e a pedra da confiança. Leia o capítulo 17 de 1 Samuel, que você vai ver aqui que história maravilhosa. O problema é que quando chega o problema, meus irmãos, a gente fica correndo para todo lado. Não, corra para esse texto, para esse capítulo. Vamos aprender com Davi. Que história linda. Davi, a Bíblia diz que Davi derrubou o gigante, tirou a espada dele e cortou a cabeça. Acabou. Você quer viver? Você quer vencer os problemas da vida? Você quer vencer? Fique de pé nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Você que quer vencer. Eu não sei o que você quer vencer. Mas eu quero orar por você nessa noite. Para que Deus nos dê essas pedras. Para nós vencer os problemas que surgem dia por dia na nossa vida. E uma das coisas interessantes que Golias aqui, ele representa problemas difíceis de se resolver.
Você tem um problema difícil de se resolver? Vem aqui na frente. Sai do teu lugar. Problemas difíceis que você não consegue resolver. Escute. Aquilo que você consegue resolver, você tem que resolver. Jesus chegou lá em Betânia, Lázaro já estava enterrado, ok? E aí eles levaram Jesus lá no cemitério. Quando chegou no cemitério, Jesus disse assim, olha, tirai a pedra. O que é que nós aprendemos ali? É o que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Deus não vai fazer por mim. Jesus não vai fazer por mim. E ninguém vai fazer por você, é você que tem que fazer. Agora, quando se trata de Golias, Golias significa problemas difíceis de se resolver. E só quem resolve é Ele. É Ele. Irmão Expedito. Amém. Amém, irmãos? Tome posse da palavra. Segure a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Alguém tem a Bíblia da família? Bíblia da família. Só a missionária Cleide. Essa mensagem está lá. Bíblia da família. Está lá mastigadinha. Prontinha, preparadíssima. Chegou o problema. Primeiro Samuel capítulo 17. Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Preguei a tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, quantos momentos difíceis nós passamos. Problema de enfermidade, problema financeiro, tribulação, angústia. Tanta coisa, Senhor, que às vezes nós ficamos sufocados. Mas nessa noite, Jesus querido, nós estamos tomando posse. Meu Deus, nós estamos falando para a tua igreja, que se a tua igreja tiver um reconhecimento, fazer um reconhecimento, tiver um relacionamento, lembrar das vitórias que o Senhor já deu, aleluia, e não recuar, Senhor, do problema, e tiver confiança no Senhor, nós seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha para o teu filho, olha para a tua igreja. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, aprendendo um com os outros. E nós aprendemos aqui, Senhor Jesus, com Davi, vencer Golias. Todos os dias nós temos um leão para matar. Todos os dias nós temos um urso para matar. Todos os dias, Senhor, nós passamos por momento difícil. Mas nessa noite, nós tomamos posse, Senhor, da vitória. Olha para o teu filho, a tua filha que está na UTI, no hospital. Visita, Senhor, aqueles que estão na UTI, Senhor, o evangelista Eliel, a missionária Vera. Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que estão com Covid, que estão com sintoma, que estão passando por um momento difícil. Olha para o diácono Adalberto, Senhor Jesus, resolve a causa dele, Senhor. Entra com providência, Senhor. Jesus, nós oramos, Senhor Jesus, nessa noite. E te apresentamos, Senhor, esta igreja. Meu Deus, uma igreja vitoriosa, uma igreja guerreira, uma igreja, Senhor, animada, uma igreja avivada, uma igreja crente,
uma igreja que crê no Senhor. Nós oramos, Senhor Jesus, nessa noite. Te apresentamos, Senhor, as crianças, os jovens, adolescentes, a liderança, as famílias, os amigos, os vizinhos, Senhor. Nós oramos, Senhor, por todos nessa noite. E assim, Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Os irmãos digam amém.